Esquentar um pouquinho. Você já está quente aí? Já deu para aquecer a voz, porque já louvou. Amém? Amém? Vocês vão só almoçar, não tomaram café ainda. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, se você veio aqui nessa manhã, não sei como você chegou, né, nessa manhã, mas eu creio que você vai sair daqui cheio, amém? Cheio do Espírito Santo, cheio do que Deus tem para nos entregar. Vamos orar e abençoar esse momento. Senhor Deus, nós vamos entrar agora no momento da Tua palavra, Senhor, no momento da ministração. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale a cada um de nós, Deus, que tudo que é o nosso eu, a nossa alma, fique quieta nesse momento, silencie, e que nós possamos ouvir apenas a voz do Espírito Santo, Deus. Que nós possamos sair daqui, Pai, renovados, cheio do Teu Espírito, Senhor, transbordando do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, e que nós possamos viver dias, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós já Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos traz à memória, o Senhor é um Deus que nos ensina, nos exorta, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Abençoe esse momento, que tudo que o Senhor já ministrou no meu coração possa, Senhor, ser ministrado no coração de cada irmão que aqui está, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? O tema da mensagem de hoje é ânimo para ser fiel. Quem aqui está desanimado? Olha, então nem vai ser difícil, você vai vir comigo, porque ninguém falou que está desanimado, está todo mundo animado, amém? Amém. Então quem está animado dá glória, amém? A Bíblia, ela traz várias vezes esse incentivo a permanecer em fé. Por que será que a Bíblia faz isso? Porque Deus criou o ser humano, né, irmãos? E Deus sabe que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Quando a gente começa alguma coisa, daqui a pouco a gente precisa de um empurrãozinho de novo, né? Aí passa um tempo, a gente precisa mais uma vez de um empurrãozinho. E a Bíblia, ela nos traz algumas mensagens para nós lembrarmos e não esmurecermos na nossa fé. E quem nos traz esse lembrete é o Espírito Santo que habita em você e habita em mim, amém? E o Espírito Santo, ele tem... A Bíblia nos diz que quem tem o Espírito Santo produz frutos. Se você planta uma maçã, uma macieira, você colhe maçã, né? O fruto que você planta, você colhe. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, você tem que sair por aí transbordando amor, alegria, paz, longanimidade, esse aqui eu sempre enrosco, até anotei aqui, diferente, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se você está aí cheio do Espírito Santo, esses são os seus frutos, amém? E eu creio que aqui tem muita gente dando bons frutos, amém? Então, nós vamos abrir lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. Obviamente, né? É depois de 1 Timóteo. Perto de Tessalonicenses, Filipenses. É lá no finalzinho. É um livro curtinho, tem só 4 capítulos. E ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para Timóteo. E é um incentivo, é um capítulo que incentiva a fidelidade. Que incentiva a fidelidade, que traz ânimo para continuar sendo fiel. E cada versão, até o versículo que nós vamos trabalhar aqui, eu peguei em 3 versões, mas vocês vão ver que elas são bem parecidas, porque todas elas querem dizer a mesma coisa, amém? Todos encontraram 2 Timóteo? Amém? 2 Timóteo 1, 7. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ou numa versão mais conhecida, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas poder, amor e moderação. Então aqui está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que não foi Deus que nos deu esse espírito, o espírito de covardia. E foi muito... Quando eu fui preparar essa mensagem,
eu já estava orando e tudo mais. E essa minha camiseta, que eu estou aqui hoje, tem esse versículo. E eu fui separar, eu pensei, né? Porque quando eu vou preparar a palavra, eu preparo a palavra, o look e tudo mais. Aí eu pensei, vou com esse look, né? E eu pensei, gente, a base da pregação está na roupa, porque o Espírito Santo não nos deixa enganar. E quando, não sei se eu já sei tudo que vai ser pregado, mas você já cantou tudo que vai ser pregado aqui. Além da minha camiseta, você também já pregou tudo que vai ser, já cantou tudo que nós vamos falar aqui. Você já cantou que não vai temer. Você já ministrou isso essa manhã. Você já cantou que você vai crer. Já cantou que você está acima do medo, acima da dor. Que Jesus é a fonte de vida. E que você não quer mais buscar em outras fontes. Então, o Espírito Santo que habita em mim, habita no pessoal do louvor, habita nos obreiros, habita em você que veio prestar um culto a Deus. E ele, quando ele quer nos dizer algo, ele nos diz a todo momento, amém? Então não se engane, às vezes a gente acha que para ouvir a voz de Deus você tem que entrar no seu quarto. A Bíblia nos diz para entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar a Deus. Mas se o Espírito Santo está em você, ele está falando com você o tempo todo, né? Pode ser através de uma mensagem que você vê, pode ser através de um versículo que você lê na roupa de alguém, pode ser através de uma canção. Então, o Espírito Santo, ele vem testificando no nosso coração. E quando eu vi, eu falei, eu vou ter que ir com essa roupa, né? Ela é em inglês, porque eu sou chique. Mas eu pensei, eu sei um pouco de inglês, né? Mas eu pensei, não vou ler inglês lá não, melhor não. Deixa quieto. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que esse versículo começa dizendo assim, pois Deus não nos deu um espírito de temor, covardia, algumas versões de medo. Então, isso não vem da parte de Deus. Não foi Deus que nos deu. E a gente fica pensando, mas o que seria um espírito de covardia? Será que eu ver alguém fazendo mal e eu... Mas eu acho que esse espírito de covardia é muito comum. Eu acho que você já experimentou desse espírito. E eu me lembrei de uma vez que eu experimentei desse sentimento e foi muito ruim. Eu estava indo lá na Secretaria da Educação, que eu tenho que ir todo mês levar uma documentação da escola. E quando eu estava indo, aqui perto do Flex, tinha uma criancinha. Ela devia ter 4 ou 5 anos, em uma esquina. E ela estava sozinha. Eu vindo com o meu carro, no carro a gente passa mais rápido, né? Então não dá para ter muita noção, mas foi visível que a criança estava sozinha. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí eu vi uma pessoa chegando perto, uma mulher, e eu pensei, será que é a mãe? Será que não é? Aí eu fiz a volta no Flex e essa moça estava conversando com esse menino. Mas aquilo me incomodou. Só que em vez de eu parar meu carro e tentar entender o que estava acontecendo, afinal de contas, eu estava indo na Secretaria de Educação, né? Poderia acionar algum órgão, ter o telefone, né? Poderia ligar no Conselho Tutelar. E aí, eu simplesmente vi que a moça chegou e falei, eu vou embora, né? Vou resolver o que eu tenho que resolver, porque eu tenho que levar o documento, porque... E aí, quando eu fui, levei, a hora que eu estava voltando, gente, era um sentimento muito ruim. Porque eu pensei, quando a gente vê aqueles vídeos na internet, né? Tem uma criança sozinha e alguém, sabe aqueles experimentos? Alguém finge que pega, ou finge que vai sequestrar, finge que marcou encontro. E as pessoas do lado ficam sem reação. Não sabe o que faz. Tem gente que não reage, tem gente que reage, tem gente que levanta e sai. E eu ficava pensando, nossa, eu jamais faria isso. Porque eu tenho o Espírito Santo em mim, então eu ia parar, ia ajudar. Mas quando acontece algo, você fica tão... E nesse dia eu me senti assim, acovardada. O que eu posso fazer? Eu vou me meter. Enfim, voltei que nem uma doida, dirigindo, que eu pensei, eu vou lá. Agora eu vou lá, né? Poderia ter feito antes, mas eu falei, agora eu vou. Aí quando eu cheguei lá, essa moça continuava lá com o menino e a guarda municipal estava lá. E aí realmente foi constatado que aparentemente a mãe saiu de casa, assim, saiu, deixou a criança sozinha, e a criança saiu também. E a criança estava na rua, sozinha. Aí a gente conseguiu ligar no Conselho Tutelar, né, no contato que tinha,
E aí o conselho tutelar também chegou, e aí a mãe chegou junto, aí vira aquela confusão, né? Porque o conselho nunca quer levar, né? E eles não levaram realmente a criança, mas deram uma dura na mãe e começaram a acompanhar a mãe de perto, para que a mãe não fizesse mais isso. Mas, na hora, e quando eu estava preparando essa passagem, eu lembrei exatamente disso, que eu acho que é esse o sentimento, de você poder fazer algo, mas é mais cômodo você não fazer. É mais cômodo você continuar fazendo o que você precisa, né? Era mais cômodo naquela hora entregar o que eu precisava entregar, que todo mês eu entrego. Não tem hora, eu poderia ter feito isso em outro momento. Mas a Bíblia nos diz que Deus não nos deu esse espírito. E às vezes a gente passa por isso. Uma pessoa que vem e desabafa com você, e aí o Espírito Santo fala ao nosso coração, né? Ora por ela. Ou convida ela para ir no culto hoje à noite. E aí a gente faz o quê? Se acovarda, né? Mas eu não vou falar isso não, Deus sabe, Deus conhece. Existem 1000 situações, mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não podemos vivenciar isso, porque não é compatível. Se Deus, a Bíblia nos diz que esse espírito de covardia não vem de Deus, mas sim o de amor, de poder, de autocontrole, de moderação, equilíbrio, é assim que nós devemos ser, queridos. Amém? E nessa manhã, eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração do que tem abalado a nossa fé. Porque nós estamos nesse mundo, estamos vivendo aqui, e somos seres humanos. Mas nós temos que lembrar que o Espírito Santo habita em nós. Mas muitas vezes as situações que nós estamos passando, estamos vivendo, elas abalam a nossa fé. E aí a gente age com medo, a gente tem temor, a gente tem receio. E nós não devemos ter. Nós já cantamos aqui. Tem uma música que fala, assim, não sei se é exatamente assim, mas fala, temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas, né? Algo assim. Então, assim, nós não devemos temer, porque você é cheio do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, ele habita em você. E aqui o apóstolo Paulo está, né, trazendo essa memória para Timóteo, trazendo essa memória de, gente, não se esmoreça, continue firme, vai valer a pena. Né? Toda a carta de Timóteo vai trazendo essa memória, tenha fé. Só que nós estamos falando de uma pessoa que está escrevendo essa carta dentro de uma prisão. Então é fácil eu vir aqui hoje para você falar, irmãos, tenha fé, vai dar certo, Deus é contigo. E eu estou vivendo na minha casa, estou comendo minha comida todo dia, estou andando com o meu carro, a minha cama é quentinha, tenho uma roupinha bonitinha, tenho um trabalho, né? Tenho uma família que está bem. Não é mais fácil? Agora nós estamos falando de uma pessoa que está limitado fisicamente, né? Mas o que eu acho bonito é que o apóstolo Paulo, ele percebeu, ele entendeu, porque não foi uma vez que ele ficou preso, né? Mas ele entendeu que a prisão física só segurava o corpo dele, mas ele já tinha o Espírito Santo, que já tinha libertado ele de todas as coisas. Então ele só estava preso fisicamente, mas o Espírito Santo, que Deus nos deu pela morte de Jesus Cristo, nos fez livre, amém? Então, embora a situação, o momento, a circunstância te prenda, tenta trazer o medo, a insegurança, você tem que lembrar que você já é livre. Você tem que se lembrar que o Espírito Santo que habita em você, nada pode te prender, não pode te abalar, porque o Espírito Santo está com você. E o Espírito Santo que estava sobre Paulo, está sobre você. Lá embaixo, no 2 Timóteo, diz assim, no 2:9. Nessa versão aqui, Sá, se você puder pôr a outra versão aí, que daí a gente vai acompanhando. Lá em 2 Timóteo 1:9, diz assim, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus. E aqui diz, né, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Amém, irmãos? Então nós temos que nos lembrar que quem habita em você, quem habita em mim,
já te libertou. Então não se prenda à situação, não se prenda à circunstância, não se prenda ao medo do amanhã, ao medo do que está por vir. Se prenda ao que tem dentro de você, que é o Espírito Santo, que pode todas as coisas, que já, através de Jesus, já nos libertou. Amém? Então, que você tenha essa memória. Paulo não era diferente de nós. Paulo não era um ser humano extraordinário, super-homem. Ele foi um homem que aceitou a Jesus como Salvador, aceitou a Cristo e entendeu que a nossa missão nessa terra vai além do que... O que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser professora. Eu vou ser secretária. Eu vou ser mãe. Eu vou trabalhar na faxina. A gente não tem que estar preocupado com isso, embora nós estamos aqui e temos que fazer a nossa vida. Mas a primeira preocupação que a gente tem que ter é o que Deus quer que eu faça. E se Deus quiser usar a nossa vida de formas extraordinárias, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque a gente só vai dar fruto do que a gente está cheio, não é verdade? Se a gente plantar a macieira e esperar que ela dê um figo, não vai dar muito certo, né? Ela vai dar a maçã. Então, se você é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, você pode sair por aí maldizendo? Pode sair por aí chutando tudo, gritando com todo mundo? Não, porque o Espírito Santo, ele produz em nós domínio próprio, paz, bondade. Então, nós temos que exalar esse bom perfume. E o mais importante, irmãos, que eu gostaria que os irmãos fossem comigo, lá em Efésios. Porque nós já sabemos de tudo isso, né? Nós já temos o Espírito Santo, nós já sabemos do poder que Deus derramou sobre nós com a vinda do Espírito Santo. E tudo que nós podemos fazer através do que Jesus fez na cruz por nós. Mas nós nos esquecemos. E vamos vivendo a vida, né? Vamos se envolvendo com os problemas da nossa vida, da nossa família. Mas nessa manhã, Deus quer trazer a memória de que Ele tem para você paz, amor, poder para avançar. Tem algumas versões que eu achei engraçado, o final. Tem algumas versões que diz, a minha camiseta aqui diz autocontrole. Mas tem versões que diz moderação, equilíbrio. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio em Deus. E lá em Efésios 2, do 4 ao 9, do 5. Não, vamos do 4. Do 4 ao 9, Deus diz o porquê de tudo isso. Diz assim, ó. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, ou em algumas versões em pecado. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não é de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Aqui Deus está nos dizendo, a Bíblia está nos dizendo que você ganhou uma graça imerecida. Uma graça que você não merece, que eu não mereço. Mas, com a misericórdia de Deus e através de Jesus, Ele nos fez ressuscitar da morte. Tem algumas versões, alguns versículos, que diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Então, nós estávamos mortos espiritualmente, até o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E aí o Espírito Santo foi habitar em você. Então, você tem vida, muita vida. Então, a gente tem que desfrutar
dessa vida. E eu fiquei pensando, gente, é uma graça imerecida. Digamos que você tem um carro financiado. E aí eu chego lá, eu não tenho nada a ver com a sua vida, nada a ver com a sua conta. Eu chego lá e falo, querida, eu vou quitar o seu carro. Você merece? Não. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. E aí o que a gente faz? Se uma pessoa faz isso pra gente, o que a gente faz? Nossa, você fica feliz da vida e você pensa, eu vou fazer um jantar, eu vou levar ela para comer, eu vou dar uma volta no meu carro, eu vou fazer alguma coisa. E toda vez que a gente vê essa pessoa, a gente tem aquele sentimento de, parece que a gente está devendo alguma coisa para ela, que a gente quer agradecer, que, nossa, por que você fez isso por mim? E é esse o sentimento que a gente tem que ter com Deus. Deus não quer que você fique lá, nossa, Deus, obrigado, o dia inteiro. Mas a gente tem que dar valor ao sacrifício de Jesus. A gente tem que dar valor a essa graça que nós não merecemos. Porque se uma pessoa faz algo por nós, simples, e a gente já tem esse sentimento de, nossa, vou ser eternamente grata. Toda vez que você vê a pessoa, você tem gratidão, você fala obrigado, você conta para as outras pessoas, nossa, o fulano fez isso por mim, nossa, na hora que eu precisei, ele estava do meu lado, ele me ajudou, nem esperava. Não acontece isso? Então a gente tem que tratar a salvação dessa forma. E Deus é tão bom, que além dele nos dar a salvação, ele nos deixou o Espírito Santo. Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê várias situações, as pessoas antigamente não viviam na graça. Elas não tinham o Espírito Santo para soprar ali no coração dela e falar, olha, cuidado aí onde você está pisando, está indo longe demais. Cuidado aí com o que você está falando. Está extrapolando. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Ele traz conforto, ele traz consolo, ele traz ensino e ele pode ser usado poderosamente. Nós podemos ser usados poderosamente através do Espírito Santo. Amém? Então, que nessa manhã, quando eu estava pensando, orando, eu falei, Deus, eu sei que a tua igreja já sabe, né, que nós temos o Espírito Santo. A tua igreja já sabe e já tem um relacionamento com o Espírito Santo. Mas a gente tem que ser constantemente lembrado de que nós podemos fazer mais. É o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Não é o meu espírito, não é de uma pessoa que erra, de uma pessoa fraca. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. E o que ele tem produzido em nós? Que fruto que nós estamos entregando? Porque se você está cheio do Espírito Santo, você tem que ter bons frutos. Ele habita em nós, ele habita em mim, habita em você. Lá no 14, 2 Timóteo 1, lá no 14, lá embaixo, diz assim, ó, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Guarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, aqui está nos dizendo, o Espírito Santo habita em você, amém? O Espírito Santo habita em mim, amém? E se nessa manhã você chegou meio acovardado, meio com medo, meio temeroso, você vai sair daqui sem esse medo. Nós cantamos aqui várias vezes, é que eu não me lembrei de anotar, que nós não teríamos medo. A Rosiane falou várias vezes aqui, para não temer, ela até encerrou dizendo que tem muitas vezes escrito isso na Bíblia. Não tenha medo. Não tenha medo. Então, que você saia daqui nessa manhã cheio, renovado da sua fé. Não temendo a situação, não temendo o fracasso, não temendo as circunstâncias. E quando eu fui orar e falar com Deus, o Espírito Santo trouxe isso bem forte no meu coração. Até fiz uma listinha aqui. E para nós continuarmos sendo fiel, continuarmos buscando o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, nós podemos nos encher e nos encher cada dia mais. Só assim nós vamos conseguir falar isso que Paulo disse. Paulo não poderia falar isso se ele não tivesse cheio do Espírito Santo. Ele não poderia falar, olha, eu estou aqui pelo nome de Jesus, pelo amor de Jesus, mas vocês que estão aí, vocês não desistam.
Ele ia se entregar na situação. Mas, assim como Paulo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a situação não nos para. A circunstância não nos para. Amém, queridos? Então, nessa manhã, eu fiz uma lista aqui do que Deus foi trazendo ao meu coração, do que às vezes nós estamos presos. Talvez nessa manhã você esteja preso emocionalmente. Às vezes a gente tem uma prisão emocional, algo que nos traz medo, alguma situação vivida, medo do futuro, sabe? Fica gastando um tempo danado querendo saber o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente tem que se preparar, se planejar. Mas a gente não pode mais perder tempo gastando o nosso emocional com coisas que nem acontecem. Existe um estudo que praticamente 70% das coisas que a gente imagina que pode acontecer nunca vão acontecer. Então, não se preocupe com o dia de amanhã. Medo de confiar nas pessoas, de entrar em um relacionamento, de se abrir com alguém. Gente, isso aqui, frustração com pessoas. Porque você tem que entender que o irmãozinho que está do seu lado, ele é um ser humano assim como você. Pode ser que ele seja cristão e cheio de espírito? Pode. Mas assim como nós estamos falando essa manhã, nós estamos sempre aprendendo. Deus está nos ajustando. Se você for uma pessoa perfeita, maravilhosa, que não erra, que não magoa ninguém, nós vamos no seu velório em breve. Por quê? Já está ótimo, já está lindo, já está maravilhoso. O Senhor vai te recolher, não tem mais o que você fazer aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente vai errar. Sem querer, a gente vai magoar alguém, a gente vai pisar na bola. Então, não leve para o coração. Deus vai te curar nessa manhã dessas frustrações que outras pessoas fizeram. Esses dias eu vi uma frase que eu falei, gente, eu peguei para a minha vida. Eu não sei se eu vou falar exatamente, mas era mais ou menos assim. Eu não posso controlar o que o outro fala de mim, o que o outro pensa de mim. Mas eu posso controlar o que eu vou sentir sobre isso. Então, você pode sim, o Espírito Santo pode te ajudar a barrar. Olha, aquela pessoa sempre fala isso de mim, ela veio e falou. Mas hoje eu quebro isso em nome de Jesus, porque o Espírito Santo que habita em mim, através do poder de Jesus, já me fez livre. Eu não vou ficar presa nisso. Amém? Medo de esperar demais. Faz 10 anos que eu oro para o meu marido se converter. Continua orando, irmãos. Continua buscando. Não tenha medo. Medo de ansiedade, né? Sempre ansiosa. Crise do pânico. Medo de falar com as pessoas de Jesus. Medo de falar. Todos esses medos vão cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Medo do que vão pensar de mim. Ai, mas eu vou lá ajudar, o que vão pensar de mim? Ai, eu vou parar e socorrer, o que vão pensar de mim? A gente tem que se preocupar com o que Deus pensa de nós. Amém? Não se preocupe com o que as pessoas estão pensando. E depois que a gente quebrar todo esse medo, nós vamos pedir para o Espírito Santo nos encher mais e mais. Nós vamos pedir para o Espírito Santo derramar sobre a nossa vida, assim como diz esse versículo, poder, amor, autocontrole, equilíbrio, os frutos do Espírito. Vamos profetizar sobre as nossas vidas. Saúde, cura, restauração, salvação, cura emocional, cura da paternidade de Deus. Porque às vezes é difícil o mundo aqui, porque você não tem um pai, uma mãe, alguém que cuida, alguém que zela por você. Mas Deus já fez isso, porque Ele entregou o único filho que Ele tinha por você. Às vezes sua mãe não te ajudou quando você precisou, né? A gente ouve casos de mãe que, não, é meu filho, mas eu não vou fazer. O pai fala, é meu filho, mas eu não vou dar. Mas Deus deu o único filho dele por você que nem merecia. Então, não tem nada mais que glorioso do que isso, amém? Então, eu vou convidar o grupo de louvor. Deus sabe, Deus já ministrou ao seu coração. O Espírito Santo, ele revela a nós. Quando você vai ouvindo, quando eu vou buscando a Deus, tudo que vem na sua cabecinha, lembrei daquela situação, lembrei daquele dia, daquela pessoa, quero mais disso, quero mais daquilo, é o Espírito Santo falando com você. Amém, irmãos? Eu vou convidar os irmãos a ficarem em pé.
e não tem o que eu possa fazer por você. Eu vou aqui junto com você orar, mas é você e Deus. Amém? O Espírito Santo está com você. E eu sei, eu creio que Ele está te trazendo à memória todos os bons frutos que você já dá. Amém? Porque todo mundo aqui já deu bons frutos, amém? Mas nessa manhã, lembre-se, você pode dar mais. Você pode transbordar ainda mais. Não porque eu estou falando, mas porque Deus nos diz que grandes coisas nós poderemos fazer. E nós temos essa graça imerecida, vivemos nesse tempo onde nós temos o Consolador dentro de nós, porque vai acabar, irmãos. Em breve vai acabar. Então nós temos que nos apegar a isso. Amém? Então o grupo vai louvar uma música ao Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração tudo que foi falado aqui. Se você tem entrado, vivido em algum temor, se o espírito de covardia, de medo, tem tentado prender sua vida, tentado, porque você já é livre e nada pode te prender. Lembre-se que o Espírito Santo que está em você, através de Deus, de Jesus, é poderoso para quebrar qualquer prisão, poderoso para restaurar qualquer situação. Tenha fé, irmãos, tenha fé. E nós daremos bons frutos para a honra e glória do Senhor. Enquanto o grupo vai louvar, você fique livre para louvar, fique livre para orar. O Espírito Santo vai trazer a tua memória e depois nós juntos nós vamos orar e selar essa palavra em nome de Jesus. Deus